Queridos, nessa noite, quero compartilhar a palavra de Deus contigo, no texto que está em João, capítulo 20. João, capítulo 20. Enquanto você abre sua Bíblia, eu quero lhe falar que os discípulos do Senhor Jesus estavam passando pelo momento mais difícil de sua caminhada cristã. Até aquele momento eles não tinham passado por uma dor tão profunda, por uma perda tão grave, por ameaças tão intensas como estavam passando naquela hora. Nosso Senhor Jesus havia sido preso, julgado, com testemunhas falsas, foi levado a Caifás, depois aos representantes do governo romano, e depois o próprio povo escolheu um assassino no lugar do Senhor Jesus, e gritou pela liberdade de Barrabás e pela condenação e crucificação de Cristo Jesus. Então Jesus foi condenado à cruz naqueles dias, há cerca de 2000 anos atrás, e os discípulos assistiam aquilo de longe. Todos os discípulos, na hora da prisão de Cristo, acabaram sendo como ovelhas sem pastor, se dispersaram um pouco, fugiram. Pedro chegou a negar que conhecia Jesus, e o Senhor foi condenado à cruz. Jesus foi chicoteado, torturado, colocaram uma cruz de espinhos sobre a cabeça do nosso Senhor, zombaram dele, tiraram suas roupas, pregaram o nosso Senhor numa cruz. Por horas Jesus padeceu naquela cruz, sofreu em nosso lugar, morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Jesus morreu, e com a morte de Jesus veio o momento mais difícil na vida daqueles homens e mulheres que seguiam a Cristo, e eles estavam atônitos, com medo e trancados numa casa, quando acontece algo extraordinário que muda a história daqueles homens e mulheres e muda a sua perspectiva de futuro. Sobre essa palavra quero falar nesta noite, com foco na necessidade imperiosa que temos de receber mais do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá, João 20, vamos ler a partir do verso 19, são poucos versos, do 19 a 23, diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, ora, o primeiro dia da semana é o que? O domingo, o dia do Senhor. Estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Mais uma vez oremos ao Senhor. Pai, grande Tu és, Senhor, em poder, em graça, em misericórdia.
A tua palavra, Senhor, é viva. E por mais, ó Deus, que uma pessoa seja capacitada intelectualmente, pouco, Senhor, ó Deus, conseguirá discernir das Escrituras se não for o teu Espírito, Senhor, sobre a vida deste homem ou desta mulher. Então nós pedimos, vem sobre nós com mais do teu Espírito. Fala conosco, ensina-nos, ó Deus, a tua palavra, ministra o nosso coração. Precisamos ouvir a tua voz nessa noite, precisamos do teu toque sobre a nossa vida. Realize em nós o teu querer, Pai. Tira de nós o medo, lança fora de nós, Senhor, ó Deus, as angústias. Fortalece a nossa fé, revigora o nosso ânimo e enche-nos do teu poder, enche-nos do Espírito Santo. Aviva-nos, Senhor, para que em nós seja realizado o teu querer e que o teu nome seja glorificado em nossa vida. Pedimos isso, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que todos digamos amém. Amém. Glória a Deus. Então os discípulos estavam numa situação terrível. Jesus havia sido não só preso, como julgado de forma desleal, de forma mentirosa, com testemunhas falsas. Jesus havia sido traído por um dos seus discípulos, e aí então foi preso, foi julgado injustamente. Depois, na última hora do seu julgamento, coube ao povo escolher entre Jesus ou Barrabás. O povo escolheu Barrabás e condenou Jesus. E se você ler os evangelhos, o povo, insuflado pelos principais da sinagoga, pede até para o governador romano: deixe cair sobre nós e nossos filhos o sangue deste homem. Tinham sede de sangue, tinham raiva de Jesus, ódio do Salvador dos homens. E os discípulos estão envolvidos nesse cenário. E quando Jesus morre, talvez também no coração deles tenha morrido a esperança, tenha vindo com todo tipo de questionamento. Será que tudo que ele nos falou era realmente verdade? E agora o que faremos sem o Mestre? E agora para onde iremos? E agora como nós vamos lidar com as ameaças que estão ao nosso redor? Porque os judeus queriam também prender os discípulos de Jesus e também, quem sabe, levá-los à crucificação também. Havia esta ameaça rondando a vida deles. Tanto é que quando, durante o julgamento de Jesus, Pedro é interpelado por 3 vezes por pessoas diferentes, dizendo: não, você andou com Jesus. Ele nega. Por quê? Porque ele teve medo. Então aqueles homens e mulheres estavam cheios de medo. Havia ameaças reais. A lei romana tinha diversas formas de martírio como sentença a condenados. Então a ameaça contra os servos do Senhor, contra os discípulos de Cristo, era real. Eles pagariam com a sua vida, ou com martírio, ou com muito sofrimento. Então eles estavam com medo. Tanto é que diz aqui a palavra que eles estavam reunidos e com as portas trancadas. Num domingo como esse, no cair da tarde, aqueles homens estavam sem esperança, sem saber para onde ir, sem ter nenhuma perspectiva de futuro, estavam trancados e com medo. Mas eis que acontece algo glorioso, maravilhoso. Enquanto eles estão ali reunidos, Jesus, mesmo com portas trancadas, Jesus entra, põe-se no meio deles e diz: paz seja com vocês. Aleluia, aleluia. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava manifestando a eles, declarando a eles que todos os planos de Deus, todas as promessas de Deus feitas através do próprio Jesus, todo o projeto de salvação, todo o projeto de livramento, todo o projeto de libertação de Deus,
para aqueles que creem no Senhor era real, e que eles tinham perspectiva não só de um futuro, mas de toda a eternidade na presença de Deus. Do medo, o Senhor trouxe paz. Do medo, o Senhor trouxe alegria, que nós vamos ver que eles, quando veem que é Jesus, eles se alegram. Jesus vai para o meio deles e diz a eles: paz seja convosco. Nós também enfrentamos muitas dificuldades. Por vezes nossa fé é provada como a fé desses homens. Por vezes também nós passamos por vales como esses discípulos passaram, e bem parece que o nosso Senhor está distante de nós. Por vezes passamos por ameaças que são reais, não são coisas da nossa cabeça, não são apenas pensamentos ruins, são ameaças reais, ameaças de separação da família, ameaças da perda do emprego, ameaça de ver um filho sendo levado pelas drogas e pelo mal, ameaça que Satanás todos os dias tenta destruir e matar aqueles que servem a Deus. São ameaças reais. Nós também passamos por lutas, como os discípulos passaram, mas o mesmo Jesus que entrou naquela casa onde eles estavam com medo, este é o mesmo Jesus que está aqui no meio de nós, e nessa noite ele se manifesta entre nós pelo poder da sua palavra e diz para mim e para você: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Esta é a paz que acalma a alma, essa é a paz que refrigera o coração, essa é a paz que dá a certeza de que os planos de Deus não morreram. Aquilo que estava passando na cabeça dos discípulos, de que as promessas de Deus tinham fracassado, de que os planos de Deus tinham falhado, de que a vida eterna pregada por Jesus e a ressurreição pregada por Jesus podia não ser uma realidade. Agora todas essas dúvidas, toda incredulidade estava colocada por terra, porque Jesus venceu a morte, Ele matou a morte, ressurgiu ao terceiro dia, e vivo estava ali diante dos seus discípulos, e Ele viu estar nesta noite presente na tua casa e aqui na igreja, porque Ele é o nosso Deus que não mente, não é homem para que minta, nem filho de homem, irmãos, para que se engane, para que volte atrás. Jesus dá aos seus discípulos a paz, para que eles saibam: tudo que eu prometi a vocês, eu estou cumprindo. Jesus ressurreto era a prova de que o plano de salvação era para valer, de que o projeto de Deus não podia ser derrubado nem pelo governo de Roma, nem por governadores, nem por políticos, nem por falsos mestres, nem por falsas religiões, nem por qualquer outro interesse ou qualquer outro poder. Os planos de Deus na vida do seu povo não podem ser frustrados. Paz seja contigo. Paz seja contigo. Vivemos dias difíceis, é fato, é real. Há ameaças, as ameaças são reais, mas o nosso Deus também é real. Ele é real. Ele é real. Jesus se apresentou vivo. Jesus passou por portas trancadas, e eu quero te dizer nessa noite que Cristo abre portas trancadas. Trancadas por causa do medo, trancadas por causa da incredulidade, e Ele rompe essas cadeias. Jesus ressurreto entra pelas portas fechadas, porque não há portas que o Senhor não possa transpor, não há cadeias que Ele não possa quebrar, não há grilhões que Ele não possa derrubar. O nosso Redentor vive. E Jesus se apresenta de uma forma gloriosa, isso é, de uma forma real. Diz aqui que Ele se apresenta vivo. Não era um fantasma,
Não era um espírito. Jesus ressuscitou em corpo. Ele venceu a morte. O plano de salvação estava concluído. O Salvador havia vindo, pago os nossos pecados numa cruz e havia vencido a morte. O medo não tem mais lugar. A angústia não tem mais lugar. O medo das ameaças que nos cercam não tem mais lugar. Jesus vive. Jesus se apresentou vivo, real. Ele é real. Ele não é uma lenda. Ele não era apenas aos olhos dos discípulos, quando as mulheres chegaram falando que Jesus havia ressuscitado. Talvez eles tivessem pensado que era um devaneio, que era um sonho, que era, sei lá, coisa de mulher. Mas não. Jesus se apresentou às mulheres. Jesus se apresenta agora aos discípulos. Entra pelas portas do medo, pelas portas da incredulidade. Rompe o medo, rompe a incredulidade daqueles homens e diz a eles: paz seja com vocês. E aí, tendo dito isso, o que aconteceu? Jesus lhes mostra as mãos, e lhes mostra o lado onde o soldado romano perfurou, e de onde saiu água, como diz as Escrituras Sagradas, cumprindo-se toda a profecia a respeito do martírio do nosso Senhor. Jesus não apenas está vivo, como mostra ele as marcas do sacrifício da cruz e da vitória sobre a morte. Estive morto, mas agora eu vivo e reino para sempre. Venci a morte para que haja vida e vida eterna para todo aquele que crê em mim. Ao mostrar as marcas, Jesus diz: vitória sobre a morte, eu venci a morte. As marcas de Jesus revelam àqueles discípulos que não é apenas uma visão, que não é apenas uma ilusão de ótica. Jesus está ali em corpo e espírito. Ele vive. Jesus se apresentou vivo. Jesus se apresentou visível. Jesus se apresenta a eles com as marcas do seu martírio. E Jesus traz a paz. Jesus, ele compartilha com seus discípulos a sua paz. No verso 19, no verso 21, o Senhor diz: paz seja com vocês. A paz que Cristo dá, queridos, é a paz com Deus. Ele não está falando de uma paz somente de que, estou me sentindo tranquilo. Não é isso. Estou me sentindo bem. Não, não é isso. Não é um bem sentir somente. Não é um se sentir de bem com a vida. Não é sentir que as coisas estão bem dentro de você. Não é isso. Não é essa a paz. A paz que Cristo dá é a paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos separados de Deus. Mas Cristo vence na cruz. Morre em nosso lugar. E estabelece agora um novo e vivo caminho. Ele mesmo é o caminho entre o homem e Deus. Entre a minha vida e o meu Deus. Entre a tua vida e o Senhor. Ele paga a nossa dívida para que nós possamos estar na presença do Senhor. Ele morre a nossa morte para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E então ele diz: agora você não é mais inimigo de Deus, agora vocês são amigos de Deus. Agora vocês estão novamente aliançados com o Pai. Agora vocês foram reconciliados com Deus. A paz que enche o nosso coração, igreja, é essa paz, que nós não estamos mais longe de Deus, nós não estamos mais em inimizade com Deus. Se você crê no Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, se você entrega a tua vida a Ele, diz: Senhor, salva-me, perdoa os meus pecados, creia que o Senhor, Ele limpa os teus pecados e te une novamente com o Pai. Renova a tua aliança com Deus, faz uma nova aliança, aliança feita no sangue de Jesus.
Então, quando o Senhor diz para os seus discípulos, paz seja com Deus, é uma paz muito mais profunda do que um se sentir bem. É a paz da reconciliação com Deus, é a paz da presença de Deus, é a paz da filiação de Deus. Não somos mais criaturas. Aquele que crê em Jesus não é mais simplesmente uma criatura de Deus, mas passa a ser filho de Deus. Você já pensou nisso? O que quer dizer isso? Filho do Rei dos Reis, filho do Deus Altíssimo. O inferno, ele range os dentes, ele arma ciladas contra nós. Por quê? Porque ele sabe que sobre aqueles que estão em Jesus há um selo do Espírito Santo, não podem tocar em nós. Fazem pressão, fazem todo tipo de estratégia para poder trazer tristeza, angústia, dor, mas não podem tocar na nossa vida, porque nós somos do Senhor. O inferno tem raiva disso, certamente, mas nada pode mover a graça de Cristo sobre a vida daqueles que nele creem. O fruto, então, dessa presença de Jesus no meio deles, é declarando a eles: agora vocês são amigos de Deus, agora vocês são filhos do Rei dos Reis, agora vocês estão aliançados com o Pai, porque eu me sacrifiquei no lugar de vocês. A paz também daqueles homens agora pode ser real, porque ela surge da convicção de que Cristo vive e venceu. Amém, irmãos? Por maiores que sejam as suas lutas e por maiores que fossem as ameaças contra aqueles homens, agora havia paz no coração deles e sobre eles. Por quê? Porque eles agora estavam aliançados com o Pai e eles também tinham a convicção de que Cristo vive. Junto com isso, tudo que o Senhor pregou a eles, todas as boas novas, o Evangelho. Sabe o que quer dizer Evangelho? Boas notícias. Qual é a boa notícia? Que há salvação para aquele que crê em Jesus, há escape para aquele que crê no Senhor, há libertação para aquele que busca o Senhor Jesus, há vida e vida eterna para aquele que crê em Jesus. Então esta paz enche sim a nossa vida e o nosso coração, porque toda a pregação de Cristo, todo o Evangelho, todas as promessas, desde os patriarcas, os profetas, os reis, todos os planos de Deus, não podem ser frustrados. Todos os planos de Deus se cumprem. Quando o Senhor promete, Ele realiza. E isso nos dá paz. Você está enfrentando dificuldade? Está enfrentando angústias, lutas, ameaças? Que a paz de Cristo seja contigo. Jesus venceu. Creia nele, busque nele, saiba que o Senhor, Ele vive e derrama sobre você da sua graça. Então Jesus, por 2 vezes, declara paz sobre aqueles homens. E nessa noite, eu quero declarar que a paz de Cristo seja sobre a tua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre toda a sua família, sobre teu ministério, sobre a igreja do Senhor. Recebam a paz de Cristo Jesus, a certeza de que estamos aliançados com o Rei dos Reis, a certeza de que Cristo vive, então nós viveremos com Ele também. Mas Jesus, além disso, o Senhor, Ele compartilha, além da sua paz, Ele compartilha a sua missão. E no versículo 21, na parte B do versículo 21, o Senhor diz assim: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. O que Jesus está fazendo aqui? Sabe como que o autor dos Hebreus chama Jesus? Apóstolo do Pai. Jesus foi o primeiro missionário do Pai para pregar o Evangelho.
Jesus era o apóstolo do Pai, o sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele foi comissionado a trazer o dom da salvação pelo seu próprio martírio, pela sua própria morte e sacrifício. Então Jesus agora fala para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vou dar uma missão a vocês. E qual é a missão que o Senhor dá aos seus discípulos? Continuem pregando o Evangelho. Continuem falando que há salvação. Continuem apontando para mim como Salvador dos homens. Continuem anunciando para as outras pessoas dessa terra que há salvação sim, que há escape sim, que não se trata de uma religião, se trata de um único e suficiente Salvador. Não se trata de rituais, trata-se do Salvador Jesus Cristo. E que nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas somos salvos só pela graça. No final de Mateus, do Evangelho de Mateus, Jesus, diante dos seus discípulos, deixa claro qual é essa missão. E ele diz aos seus discípulos: portanto, vão, ide, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então vemos aqui que o Senhor dá aos seus discípulos uma missão, um propósito. Eu sei, irmãos, que nosso país está passando por uma das guerras de poderes, talvez o pior momento de conflito entre os três poderes seja esse momento que estamos passando. Nós vemos que o Supremo Tribunal Federal intervém no Executivo, o Executivo também, no Legislativo, olha, está uma luta. Apesar de que muitas dessas coisas traz para mim e para você, uma indignação, e que, claro, como pessoas nós temos uma concepção a respeito daquilo que é certo, daquilo que está errado, nós temos uma posição política também, não há problemas nisso, mas sabe por que eu estou evocando isso? Para te dizer que a missão da igreja não é política. A missão minha e sua não é uma militância política. Você pode se pronunciar nas redes sociais a respeito do que você acha? Pode, você é livre, e você é um cidadão, do Brasil, mas não esqueça que a missão da igreja é uma missão que mais ninguém pode fazer, que a missão dos discípulos de Cristo é uma missão peculiar a eles, a mim e a você. Outros podem fazer a militância, mas a igreja tem que pregar o Evangelho, tem que anunciar o Evangelho, tem que expressar quem Jesus é, tem que viver o Evangelho. Nós somos cidadãos brasileiros, sim, mas acima de tudo, cidadãos do reino de Deus. Então, você tem liberdade de se pronunciar, sim, mas não faça disso a sua bandeira principal. A bandeira principal de homens e mulheres que amam o Senhor Jesus é o próprio Jesus Cristo, é a salvação que há no Senhor, porque os homens falham, os homens nos decepcionam, mas o Senhor, Ele é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Ele nunca nos decepciona, e o Senhor dá uma missão para mim e para você, assim como deu a missão para Pedro e João e para os demais discípulos. Essa missão é de vocês, que vocês possam ir pelo mundo, preguem para outras pessoas e anunciem que há salvação. Então, na missão que Jesus dá para os seus discípulos aqui, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Jesus manda as pessoas se moverem. Essa semana você vai poder se mover nessa campanha de oração, na campanha onde você vai ligar para o teu irmão, vai orar com ele, ele vai orar por você. Mas não basta só isso, não vamos parar por aí. Esta é uma semana de oração para a edificação da igreja. Por quê? Porque precisamos ser edificados, fortalecidos, para cumprir este
este mandamento do Senhor, esta ordenança do Senhor, este propósito de Deus. A sua vida tem propósito e a minha. E sabe qual é o propósito? É o propósito dado pelo nosso Senhor e Salvador. Vão, façam discípulos. Como que a gente pode fazer discípulos, né, irmãos? Sendo discípulos de Jesus. Quem não é discípulo de Cristo, quem não segue os passos do Senhor, quem não ama como o Senhor, quem não clama pelo Senhor, quem não tem comunhão com o Senhor, não pode fazer discípulos, porque ainda não é um discípulo de Jesus. Então, para você fazer discípulos, é necessário você conhecer o Mestre, é necessário você imitar o Mestre, é necessário você se alimentar com a palavra do Senhor Jesus, e então você pode gerar outros discípulos, discípulos de todas as nações. E aí o Senhor quebra a perspectiva que aqueles discípulos poderiam ter, que era somente para os judeus. E aí o Senhor quer quebrar nessa noite a perspectiva para minha e sua, que nós devemos pregar para a classe X, Y, Z. O Senhor, Ele está nos chamando a olhar para todos que nos cercam com um olhar de amor e compaixão e pregar, independente da tribo que seja, independente do grupo social que seja. Isso não é importante, não é relevante. O que é relevante é que a salvação é para todos os que creem, de todas as raças, tribos, nações, etnias, e não somente isso, grupos sociais. Precisamos abrir os nossos olhos e enxergar que não é também por faixa etária. Devemos enxergar as crianças, devemos pregar para as crianças, elas precisam de salvação também. Então o Senhor nos chama a ir, a nos movermos, a fazermos discípulos, a batizarmos esses discípulos, porque o batismo é a iniciação da caminhada cristã, é a marca daquilo que Jesus já fez dentro do coração daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa, a que se manifesta através do batismo. E depois do batismo, ensiná-los. Como é importante a igreja parar para ensinar a palavra de Deus. Precisamos aprender mais das Escrituras. Por isso nós temos na nossa igreja o Centro de Estudos Cristãos, a nossa escola bíblica. Entretanto, essa missão de ensinar não é somente da Fatinha, do Renato, do George. A missão de ensinar é de cada um dos discípulos de Cristo, e você pode servir a Deus onde você está, na sua casa. Ensine o Evangelho aos seus filhos. Alô, igreja, você que está me ouvindo agora, não está tendo escolinha, não está tendo aula para as crianças. E aí, pastor, o que eu faço? Ensina a palavra. Porque essa missão sempre foi dos pais. Essa missão não era dada para o templo, não era dada para a sinagoga, mas em Deuteronômio o Senhor deixa claro que essa missão é dos pais e diz: olha, ensina o teu filho as palavras deste livro. Quando você estiver andando pelo caminho, quando estiver assentado na mesa, ensina o teu filho. Ensina. Vamos ler a palavra de Deus em casa, vamos ensinar aos nossos filhos, vamos trocar ideias sobre a palavra de Deus. Essa missão é nossa. E mais, nós não estamos sozinhos, porque o Senhor diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Então Jesus, depois de compartilhar com seus discípulos a sua missão, o que ele faz? Ele entra ali onde eles estão, diz: Pai seja convosco. Aí eles percebem que a Jesus se alegram, porque Jesus traz alegria, queridos. A vida com Jesus é uma vida de alegria, mesmo tendo suas lutas, que são naturais à caminhada. Jesus, Ele não é um Senhor sisudo, que quer nos dar uma vida tacanha. Ele é a fonte de toda a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Que a alegria do Senhor se renove, porque quando Jesus entrou onde os discípulos estavam, eles estavam tristes pela morte de Jesus, e estavam com medo dos judeus, estavam ansiosos. Jesus entra, dá paz a eles, e eles podem se alegrar.
Então que você possa ter alegria no Senhor nessa noite. E depois, então, o Senhor comunica e compartilha com eles uma missão, que é de cada um de nós. Mas para essa missão, o Senhor, Ele sabe que eles vão precisar de algo a mais. Eles vão precisar de poder, eles vão precisar de sabedoria, eles vão precisar de intrepidez, eles vão precisar de unção, eles vão precisar do poder de Deus. E então o Senhor sopra sobre eles e diz para eles: recebam o Espírito Santo. Igreja, precisamos mais e mais do Espírito Santo de Deus. Sabe o que impulsionou Pedro sair de uma atitude covarde de negar Jesus para 3 pessoas antes que o galo cantasse? E agora, cerca de 50 dias depois, pregar no início da igreja para mais de 3.000 pessoas, e 3.000 se convertem. Qual foi a transformação que aconteceu entre aquele Pedro que se acovardou e esse Pedro cheio de ousadia e unção, de Atos capítulo 2, 3 e 4? Qual é a mudança? A mudança acontece quando a igreja é cheia do poder de Deus, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e sobre eles vem como línguas de fogo, e eles começam a falar as maravilhas de Deus, e eles começam a ser cheios do poder de Deus, e a terra, é sacudida pelo poder do Senhor através da igreja. Pedro foi transformado. Todo aquele que está em Cristo e é cheio do Espírito Santo recebe do Senhor poder. Por isso que o Senhor Jesus diz para eles: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Mas qual é a pessoa da Trindade que está conosco hoje? É o Espírito Santo de Deus. Porque o próprio Jesus disse: eu vou para o Pai. E depois de passar 40 dias com seus discípulos, depois da ressurreição, ele é elevado às alturas e envia sobre a igreja, envia sobre os crentes o Espírito Santo, e o Senhor faz isso naquele momento para os seus discípulos, sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, Ele vem sobre nós. Nós devemos buscá-lo, nós devemos clamar por Ele, nós devemos nos santificar para glorificar o Espírito que habita em nós. Nós devemos orar uns pelos outros e pedir: Senhor, enche com o Espírito Santo, enche o Josué, enche o Marcelo, enche o Eduardo, enche o Israel, enche, Senhor, enche os nossos jovens. Enche os homens da igreja, enche as mulheres da igreja. Igreja amada, nós recebemos do Senhor a sua paz, nós recebemos salvação, nós recebemos vida e vida em abundância. Agora nós temos uma missão: ser igreja, ser o povo de Deus, ser os discípulos de Cristo que compartilham da graça, da glória de Deus, ser o povo de Deus que, cheio do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, vão poder trazer cura para o enfermo, vão poder trazer socorro para o necessitado, vão ter poder para trazer a palavra de sabedoria para aquele que precisa de direção, vão ter poder para realizar milagres e maravilhas, para que as pessoas possam crer que o Senhor é Deus. Que povo vai fazer isso? O povo de Deus. Então, igreja, seja na pandemia, depois da pandemia, não importa, nós não podemos perder a nossa identidade. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Ele venceu a morte, morreu em nosso lugar, nos deu vida e vida eterna, e soprou sobre nós o seu Espírito Santo, e nós fomos cheios do poder de Deus. Então não abra mão desse tesouro que o Senhor te deu. Não pare de buscá-lo, não pare de beber das águas do Senhor, não pare de se separar para a glória do Senhor, não pare de buscá-lo. Quanto mais você buscá-lo, tanto mais o Senhor será derramado sobre você.
precisamos dessa unção. Sabe a coisa mais triste que tem? É um povo que sabe cantar corinhos, é um povo que até sabe histórias bíblicas, é um povo que até sabe ser cortês um com o outro, mas não tem o poder de Deus. Não tem o poder de Deus, não tem a presença de Deus. Seremos como símbolos que retinem, seremos como casca, como ocos, sem vigor, sem a presença de Deus, sem o fogo do Espírito, sem a vida de Deus em nós. E isso não é o plano do Senhor para mim nem para você. O plano de Deus para aqueles que o buscam é que nós sejamos discípulos, isso é, parecidos com Jesus, seguindo os passos do Senhor, vivendo para a glória de Deus, não mais com medo, não mais incrédulos, não mais amedrontados, mas cheios da paz que Cristo nos deu, da paz que Cristo nos dá, que é a paz com Deus e a paz de saber que todas as promessas, toda a palavra do Senhor será cumprida em nossa vida. E agora uma missão gloriosa de servirmos a Deus. Mas como poderemos servir ao Senhor sem o seu Espírito? Não é possível. Não é possível. Você já deve ter visto corais enormes cantando, mas falta alguma coisa. Pregações bonitas, mas falta alguma coisa. Cultos cheios, mas falta alguma coisa. Falta o sopro do Senhor Jesus, falta o poder de Deus, falta as línguas de fogo sobre nós, que não é falar em línguas estranhas somente, é o poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo, vem sobre nós, Senhor, renova-nos. Nós precisamos de um renovo do Senhor. Nós precisamos de um renovo, precisamos nascer de novo, porque o Senhor soprou sobre eles, não foi por acaso. Sabe o que o Senhor estava lembrando aqueles discípulos, quando o Senhor soprou sobre eles? Estava lembrando em Gênesis, quando Deus forma o homem e sopra em suas narinas o sopro de vida, e então ele é feito ser vivente, alma vivente. Nós precisamos do sopro do Espírito Santo para a vida natural, para a vida espiritual. Nós dependemos do sopro de Deus, nós precisamos da sua presença. E como, pastor? Como que eu posso ter o Espírito Santo? A palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Isso é, nós devemos buscar o Senhor, não só em louvor, mas contando as bênçãos uns para os outros. Aproveita esta ligação que você vai fazer para o seu irmão esta semana, para orar com ele, e conta uma bênção. Brevemente, não precisa dar um testemunho de 15 minutos pelo telefone, mas conta aquilo que Deus tem feito na sua vida. Quando nós falamos das maravilhas de Deus, isso acrescenta a nossa fé, acrescenta renovo, isso aviva em nós a presença do Espírito Santo de Deus. Vamos buscar mais do Senhor, vamos orar por isso. Não esqueça de, quando orar pelo teu irmão, não ora somente pela cura, não ora somente pela família. Clama a Deus, diz: Senhor, enche o meu irmão com teu Espírito Santo, enche ele com teu poder. Precisamos do poder de Deus. Amém, queridos? Então, nessa noite, o que nós aprendemos de Deus? Aprendemos que nós temos paz, que podemos desfrutar dessa paz. Aprendemos que não precisamos viver trancados nem amedrontados, não precisamos viver debaixo de um jugo terrível, porque estamos sendo ameaçados. Aprendemos que nós temos paz, não precisamos mais ter uma vida de medo, de angústia. Jesus vive, Ele venceu a morte. Aprendemos que o Senhor, Ele é real, mais real do que as ameaças, mais poderoso que os nossos inimigos, glorioso, e Ele entra mesmo com portas trancadas.
e muda a nossa história. Ele mudou a perspectiva de futuro daqueles homens e mulheres que estavam ali trancados. Que o Senhor nessa noite entre aí no teu coração, na tua sala, onde você está, e mude também a sua perspectiva de futuro. Jesus vive, há esperança, há salvação, há escape. Mas nós não vivemos apenas para nos beneficiar da graça de Deus, mas o Senhor compartilha conosco também a sua missão. Além de compartilhar conosco a sua vida, além de compartilhar conosco a sua paz, além de trazer alegria ao nosso coração, Jesus, Ele compartilha conosco a sua missão. Então, sabe qual é a sua missão? Ser um discípulo de Jesus, amar como Ele ama, estender a mão como Ele estende, enxergar como Ele enxerga. Jesus não enxergava e não enxerga com base nos valores desse mundo. Ele enxerga cada um de nós porque Ele tem compaixão de nós. Ele nos vê como pessoas que somos, independente da classe, da sua conta bancária. Isso não importa para Deus. O tamanho da sua oferta não importa. O que importa é como que ela nasceu no teu coração. Pode ser a oferta da viúva, aquelas 2 moedinhas, mas que alegram o coração de Deus, porque é dado de todo o coração, é o melhor. O Senhor, Ele compartilha conosco a sua missão de pregar o Evangelho, de batizar, de ensinar, isso é, ser povo de Deus, homens de Deus. Sabe o que a igreja precisa? Falei isso algumas pregações atrás, de homens de Deus. Eu quero ver os homens participando dessa campanha de oração, homens telefonando para outros homens, e orando com ele, clamando a Deus por ele, pedindo: Senhor, enche com o teu Espírito Santo meu irmão. A igreja precisa de jovens de Deus, cheios do Espírito Santo. Quando eu falo a igreja, não é a nossa igreja, somente a igreja de Cristo sobre a terra. Pessoas de Deus, não religiosos, mas homens transformados e cheios do poder do Espírito Santo de Deus. E por último, aprendemos que para cumprir essa missão que o Senhor faz, nos enche com o seu Espírito. Sabe o que o Senhor estava falando para eles? Vocês vão nascer de novo agora. Vocês vão nascer de novo. Assim como o Pai soprou sobre aquele boneco de barro lá em Gênesis, e ele passou a ser alma vivente, assim eu sopro sobre vocês o Espírito Santo e faço tudo novo, vida nova em Cristo, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Então vamos buscá-lo, vamos clamar por Ele, vamos preparar nossa vida, vamos fazer do nosso tempo um tempo mais bem utilizado para a glória de Deus. Vamos assistir as coisas que entram na nossa mente lá na televisão com cuidado, na internet, né? Aí no seu Facebook, Instagram. Filtre aquilo que é bom. Não se alimente daquilo que é veneno para a sua alma. Busque ser cheio do Espírito Santo de Deus, e o Senhor há de te fortalecer, há de avivar você, há de te encher com esse fogo, com esse poder, para que você cumpra a missão de ser um discípulo de Jesus. Amém? A palavra de hoje, ela tem como tema: cheios do Espírito Santo. Eu quero continuar com a graça de Deus, se assim o Senhor me permitir, no próximo domingo, falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio, transbordar. Eu quero trazer para os irmãos alguns relatos dos avivamentos que aconteceram na igreja, na história da igreja. Avivamentos reais.
avivamentos reais, e a igreja ser tão cheia do poder de Deus, que as pessoas que passavam na rua recebiam, né, o toque do Espírito Santo e ficavam, né, contritas, começavam a chorar e a confessar seus pecados no meio da rua, nem entravam na igreja, começavam a chorar fora da igreja, tão grande na presença de Deus. Eu quero ver o mover de Deus assim no meio de nós. E não há nada que possa impedir isso, igreja. Talvez você pense assim: pastor, mas nós não estamos nos reunindo, mas o nosso Deus é poderoso para fazer isso, não é, com a igreja unida ou espalhada. O Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então vamos clamar por esse avivamento, por esse enchimento, e vamos nos colocar: Senhor, eu quero te servir, enche-me de ti. É isso, igreja. Avancei muito aqui no meu tempo, mas que o Senhor possa consolidar isso no teu coração. Amém? Deixa eu te despedir em oração. Amém. Estenda as suas mãos para a bênção final. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor poderoso de Deus Pai, e que a unção, o poder e a presença do Espírito Santo de Deus sejam sobre ti hoje e para sempre. Amém e amém. Um beijo grande. Fique na paz de Jesus.